Essa é a máxima escalada, o que aconteceu ontem na Saxônia-Anhalt. Ninguém fala sobre isso, mas ontem deram à AfD a chave de ouro do Estado. Desde que eles consigam apenas a maioria absoluta, que aliás é de 47% e não mais. E eu digo a vocês o que conversei ontem com um juiz constitucional, que aliás é do SPD e não da CDU, me chocou profundamente. Abriram as portas para a AfD governar na Saxônia-Anhalt e do jeito que eles quiserem. Teoricamente, eles poderiam agora criar uma constituição própria que, exceto pelo direito federal, revogaria tudo o que já existiu. Todos os dados e fatos, além das fontes, estão neste vídeo para conferência. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Até a próxima vez. Um parlamento não pode simplesmente decidir tudo. Um governo está vinculado ao direito e à lei. Vamos lá, seja sincero. Quem aqui já ouviu falar do parágrafo 146 da Lei Fundamental? Então, no momento em que se escrevesse uma Constituição, a Lei Fundamental seria revogada. Aliás, foi isso que um juiz constitucional me explicou ontem. Depois que essa votação aconteceu, ele me disse, e eu cito: "Eu fiquei enjoado quando soube ontem que os partidos estavam seguindo esse caminho. Eu realmente tenho medo pelo futuro na Saxônia-Anhalt. Aqui, por exemplo, existem essas cláusulas de eternidade. Isso que vocês sempre apresentaram repetidamente. Sim, por exemplo, levar pessoas com passaporte alemão para Madagascar. Eu preciso ser um pouco cuidadoso com isso. Então, deportações em massa, ou talvez tornar legais novamente alguns slogans nazistas ou algo assim. Isso tudo não é possível. Eles também não podem fazer isso. Para isso, teoricamente, eles precisariam de uma maioria de 2/3 no Estado. Teriam que, ao mesmo tempo, infiltrar os tribunais, infiltrar a polícia. Permitir novamente o ministério na Alemanha, pois mecanismos de segurança agora tornam quase impossível suspender as cláusulas pétreas. O que aconteceu ontem, na verdade, favorece a AfD. Mas como metáfora, a Spiegel resumiu perfeitamente ontem. Ouçam só esse trecho rapidamente. O Estreito de Hormuz é fechado e nós reagimos acabando com a prevenção do câncer de pele. Prevenção do câncer de pele. Bem rápido! Isso também é muito importante para o próximo vídeo. Teoricamente, a AfD poderia, se tivesse a maioria absoluta. E nas pesquisas mais recentes, que não foram publicadas pela INSA, você só consegue ver se tiver uma assinatura. Tecnicamente, a AfD já estaria com 45%, ou seja, faltam 2% para a maioria absoluta. Se eles conseguirem esses 2%, podem desfazer tudo o que não gostam. Entendeu? Aí para eles, tanto faz. Mas tudo o que for conveniente para eles governarem melhor, eles podem manter. E voltando à citação do juiz, eu fiquei enjoado. O que eles fizeram lá foi dar à AfD a chave dourada, caso eles consigam a maioria absoluta. Como a AfD ainda não sabe disso, ontem eles votaram contra. E principalmente por causa da mudança constitucional, ou melhor, pela pressão que eles conseguiram exercer agora. Eles podem, com uma maioria absoluta na Saxônia-Anhalt, se eles melhorarem a vida lá, exerceriam uma pressão extrema sobre este governo federal. Agora imaginem só, as pessoas na Saxônia-Anhalt de repente ficam felizes porque a Constituição foi mudada, porque muito dinheiro foi economizado, porque elas têm direito de participar das decisões. Quem, por exemplo, poderia entrar nesses estados, etc. E tal, quem poderia ser deportado para outros estados? Por exemplo, com cartões de pagamento ou itens como pão, cama e sabão. Dizemos sim à remigração e à rescisão do Tratado Interestadual de Mídia, amigos, aqui na Saxônia-Anhalt. Tudo é possível, só precisamos fazer. É exatamente isso que os outros partidos querem impedir. Agora isso foi bem explicado para mim pelo juiz constitucional. Eles não poderiam ter agido de outra forma, porque senão a AfD teria recorrido diretamente ao TJUE e eles teriam encerrado tudo. Eles não podem remigrar. O que eles estão planejando é uma jogada completamente diferente. Quão lucrativo seria a Saxônia-Anhalt, na verdade, se fosse implementado um cartão de pagamento?
E se esse dinheiro, digamos assim, que se recebe por meio disso, fosse pago em outros pontos de acolhimento, se isso passasse a ser punido? E ao mesmo tempo, essas pessoas, e aliás, isso também seria legal, simplesmente colocá-las em grandes centros. Tudo isso não vai contra a dignidade humana, porque não há espaço disponível. Se agora alguém dissesse que os alemães têm, por exemplo, um direito de preferência ao alugar apartamentos quando eles são anunciados, etc. Isso, é claro, melhoraria muito o clima. Mas como os migrantes não conseguem, por exemplo, fechar contratos de aluguel com seu cartão de pagamento, etc. E se isso for ainda mais restrito, este estado se tornaria absolutamente pouco atraente para migrantes. E com isso, a palavra remigração foi inserida de forma muito melhor. Agora, o cidadão teria ainda cerca de 19 euros a mais na carteira, mas teria que gastar 30 euros a mais com combustível. Agora, por exemplo, ainda existem coisas como as igrejas, o imposto da igreja, etc. Isso, por exemplo, também deixaria de existir para muitas empresas que não têm nada a ver com a igreja e que não seguem esse caminho. Agora, um cidadão assim, em média, nós calculamos isso ontem, nós dois juntos. Agora, um cidadão que trabalha normalmente teria cerca de 200 a 300 euros a mais por mês. Como isso afetaria o clima? Ou seja, quanto de pressão isso colocaria sobre os outros estados federais? Vocês mesmos podem pensar sobre isso. O que isso significaria para este governo federal, se o contribuinte de repente tivesse muito mais dinheiro no bolso, mas só na Saxônia-Anhalt ou em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental? Cada cidadão, individualmente, não está à mercê do Estado. Exatamente isso deve continuar valendo no futuro na Saxônia-Anhalt. Isso não está totalmente correto. Então, do que ele diz ali é uma mentira factual. A Alemanha votou no centro-direita e está recebendo políticas de esquerda. Mas, e que esse cidadão, de toda forma, não está à mercê do Estado. Se esse cidadão individual tiver muito dinheiro, por exemplo, ele pode recorrer ao Tribunal Constitucional com advogados competentes. Isso é um direito de todo cidadão. No entanto, de acordo com a última pesquisa oficial, 38% simplesmente são excluídos, porque as leis são mudadas. Então aqui também devemos ter um pouco de cuidado com o contexto das palavras. Agora vou citar novamente o juiz constitucional que me disse: não podemos mais excluir a AfD. E, para ser sincero, e ele é, aliás, não, realmente não posso dizer. Não podemos mais excluí-los. Temos que de alguma forma trabalhar com eles. E conseguir proibir um partido, isso é totalmente impossível. Não temos nada em mãos. E sim, só porque um Höcke e um Kubitschek às vezes se expressam de forma extremamente dura, isso não é suficiente para proibir um partido de oposição. E todos nós sabemos disso. E, tecnicamente falando, não podemos fazer nada aqui. A menos que nós mesmos quebremos as leis para então perder no Tribunal de Justiça da União Europeia. E, no mais tardar, aí teremos um enorme problema e transformaríamos a AfD em um verdadeiro mártir, atraindo as pessoas em massa. Se eles perderem nos tribunais alemães, então vão ao TJUE e entram com uma ação lá dizendo: ei, tudo na Alemanha é corrupto. No mais tardar nesse ponto, todo o sistema ruiria, e eles também sabem disso. É uma confissão de que aqui não se quer falar sobre conteúdo. Não é como podemos, como eu disse, fazer o melhor, mas sim como dificultar uma possível agenda da AfD. Também aqui, isso não está totalmente correto, porque isso também faz parte da verdade. Fala-se sobre conteúdo ou simplesmente se rouba da AfD. Vocês podem se lembrar do orçamento ou do orçamento alternativo da AfD. Agora o governo federal também apresentou isso, ou seja, essas reduções de impostos que deveriam vir agora. Na época, esse era o orçamento que estava em conformidade com o freio da dívida. Aliás, mais tarde vai ter um vídeo. Lars Klingbeil agora pode fazer tantas dívidas quanto quiser. Ou de 4 a 8 bilhões. Ninguém sabe ao certo para superar essa crise, mas isso é assunto para hoje à tarde. Não quero dar muitos spoilers sobre isso agora. No entanto, nos estados, atualmente só se pensa em uma coisa: como, entre aspas, impedir um governo da AfD. Porque agora eles definitivamente poderiam de alguma forma conseguir governar sozinhos.
Por isso, todos os outros temas, como por exemplo, como aliviar a população, ficam em segundo plano. O quê? O que, claro, é legítimo. Mas eles também sabem que, justamente por causa da lei constitucional, aquilo que acabei de contar para vocês, agora é possível derrubar governos estaduais inteiros. E nós vimos isso acontecer na Turíngia. Lá, várias vezes bloquearam coisas que não achavam boas, que, por exemplo, seriam do interesse dos cidadãos. E quem ainda afirma que um Höcke ou até mesmo um Kubitschek nos bastidores da AfD estariam movendo os pauzinhos está definitivamente mentindo. Todos sabemos disso, pois aqui prevalece o princípio da maioria, algo repetidamente visto nos congressos do partido. Eles colocam em prática exatamente aquilo que os eleitores e membros realmente querem. Aqui se reúnem líderes das bancadas da esfera federal, dos estados e do Parlamento Europeu. O tema deles: como derrubar o cordão sanitário e se a AfD pretende buscar possíveis participações no governo. E essa conversa vai ser extremamente importante para todos. E nos próximos dias, com certeza, vamos saber como isso vai continuar lá. Por quê? Vou te explicar rapidinho. Existem alguns temas em que CDU e AfD nunca vão chegar a um acordo. A CDU quer apoiar a Ucrânia, a AfD quer voltar a comprar petróleo russo. Esses dois partidos nunca vão concordar nesses pontos, e eles sabem disso. Mas também há temas como o clima, impostos, estado de bem-estar social, financiamento de ONGs. Estamos vendo tudo isso agora. Nesses pontos eles já estão bem próximos. E a pergunta agora é mais: queremos esse governo de minoria? Queremos esse governo ou queremos assumir a responsabilidade de governar? Ou talvez só queira tolerar a CDU para melhorar o país e nas próximas eleições se apresentar assim: olha só, mas nós ajudamos a CDU para que esse governo de minoria consiga passar seu mandato de forma tranquila. E agora vocês também podem escolher o original, o que, claro, a CDU não quer de jeito nenhum. Se algo assim realmente se espalhar. Imaginem só, se a AfD só concordasse com aquilo que realmente precisamos aqui na Alemanha para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas eles poderiam, por exemplo, entre aspas, simplesmente parar de financiar a Ucrânia por enquanto, a não ser que SPD, esquerda e verdes votem a favor também. Embora isso também já não seria tão certo assim, porque a CDU estaria fazendo alianças com a AfD. O que isso significaria em termos de agitação política aqui, nós também não sabemos. Isso é algo que com certeza está sendo discutido em Berlim. Mas o fato é simples. Se em 5 meses acontecer de a AfD conseguir uma maioria minoritária nos estados de Mecklemburgo, Pomerânia Ocidental e Saxônia-Anhalt, então o clima aqui pode mudar. E então, bem, a CDU não vai mais precisar de um cordão sanitário nem para a esquerda nem para a direita, porque aí ela estará de fato morta. Ela cavou a própria cova. Ao tentar, junto com os socialistas, salvar a economia, o país e o clima. E o que eles acabaram de decidir no parlamento da Saxônia-Anhalt foi, na verdade, apenas a próxima, digamos, a próxima parada intermediária para arruinar completamente um Estado federal, porque tinham medo de que a AfD pudesse fazer uso da minoria de bloqueio. Mas se eles conseguirem a maioria absoluta, então ela terá muito mais poder e autoridade do que antes. E aqui eu realmente preciso dizer isso. Eu não entendo como alguém pôde ser tão burro. E se vocês estiverem interessados no que mais o juiz constitucional disse, teoricamente, eu poderia, e até recebi o direito para isso, borrar o rosto dele eu mesmo e também distorcer a voz dele. Então eu poderia basicamente fazer o upload dessa conversa para vocês. Se vocês tiverem interesse, por favor escrevam aqui embaixo. Eu vou dar uma olhada em quantas pessoas responderam. E, se for o caso, vou fazer o upload para vocês à noite. Por isso também não teve vídeo ontem à noite, porque ficamos conversando por horas. No que diz respeito ao tema das leis, no que diz respeito ao Tribunal de Justiça da União Europeia e também no que diz respeito ao tema em geral. Impedir a AfD
Mesmo com uma maioria no Tribunal Constitucional, seria de fato impossível. Proibir um partido de oposição com base nos pontos que realmente se tem.